Bom dia, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um programa Viva Bem. O tema dessa semana é Setembro Amarelo, mês de valorização à vida e prevenção do suicídio. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. A gente sempre se encontra nos fins de semana para falar sobre um tema da saúde. A gente já falou no mês de agosto sobre agosto lilás, saúde do homem, muitos temas que você pode encontrar no nosso canal no YouTube. Mas hoje, começando setembro, vamos falar sobre o mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Daqui a pouquinho a gente vai para a nossa convidada, mas antes vamos conferir um pouquinho do material de saúde que a gente grava ao decorrer da semana. Nesse último fim de semana teve uma competição de CrossFit feminina aqui em Mossoró. Nós fomos até o local, conversamos com várias competidoras, algumas inclusive bem novinhas, com 14 anos. E a gente ficou sabendo e trouxe essa informação para você que o CrossFit é para todas as idades. Você só precisa ter interesse e muita vontade, viu? Vamos dar uma olhadinha nesse material. Os homens ficaram nas arquibancadas e as mulheres tornaram a segunda competição feminina de CrossFit memorável. Competidoras dos municípios de Mossoró, Serra do Mel, Limoeiro do Norte e Ceará. Cerca de 150 mulheres participaram. É um evento de CrossFit, mas esse agora é só destinado para as mulheres mesmo. É uma competição, evoluiu em questão de organização, a quantidade de atletas também aumentou, o público em si foi bastante procurado, né? Um evento bastante procurado no meio do esporte. A plateia torce, grita e fica atenta para não perder nenhum momento da competição. E os 2 dias são marcados pela dedicação das atletas. Agatha tem 14 anos e participou da sua segunda competição. Está sendo uma preparação incrível, a competição até agora também está indo super bem. Estou super feliz que eu acabei de bater meu PR. Está sendo uma sensação incrível estar aqui. E é isso. É sua segunda vez competindo. Desde quando você entrou e começou a praticar o cross? Eu comecei ano passado e participei da primeira competição ano passado também, que foi em Tabuleiro do Norte. O treinador da Agatha e da Mariane explica como é a preparação para jovens estarem prontas para competirem e participarem com o melhor condicionamento. A competição do CrossFit sai uns parâmetros antes, e a gente monta a preparação em cima dos parâmetros que vão ser exigidos da competição. Cada competição tem seu padrão, seja ele movimento ginástica, seja ele carga de LPO. E em cima disso a gente monta uma programação para todos os atletas virem com segurança, que é o principal, e depois pensar em performar em alguma competição como essa. Hoje uma competição só feminina. Como é que foi preparar aí o grupo de meninas para estar aqui? Rapaz, é um pouco mais delicado do que uma competição masculina, só masculino como já teve a outra edição, visto que uma mulher você tem que levar muito fatorial, principalmente parte fisiológica. Então assim, mas é uma experiência única e muito interessante. Minha segunda competição é apenas feminina e tá saindo tudo bem, graças a Deus. Eu tava muito ansiosa, né, porque foi a primeira vez. Eu comecei o cross e eu nunca fui uma criança ativa, eu era uma criança com sedentarismo, asma. Então o esporte pra mim sempre foi uma insegurança. Eu sempre fui a criança que nunca foi boa em nada. Então quando eu cheguei no CrossFit, eu peguei um incentivo, o meu box me acolheu como uma família, então isso me ajudou até aqui. Que mesmo com o nervosismo, tipo, aquela criança interior ainda muito, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? O apoio da minha família da One Cross fez toda a diferença para eu estar até aqui. Então eu queria agradecer muito a todos que me ajudaram a chegar até essa primeira competição. E a questão da saúde, você acha que melhorou? Você estava falando que tinha vários problemas, como é que você vê isso? Pronto, eu sou uma pessoa asmática, né? Eu tenho asma brônquica. E após o CrossFit, a minha saúde em relação à minha respiração e condicionamento físico melhorou 100%. Antes eu não conseguia correr sem que eu ficasse cansada, sem que eu ficasse com sons de sibilo em si da asma, e hoje em dia meu condicionamento é ótimo, eu consigo correr, eu tenho mais resistência e fora que meu colesterol sempre dava alta e nos exames agora meu colesterol tá dando na batida, então tudo certo, me ajudou super na minha saúde. São várias categorias que possuem regras e limitações específicas, mas é um esporte inclusivo com atletas de todas as idades. Olha, tem várias categorias, a iniciante, a intermediária, a avançada, cada uma tem uma regra diferente, entendeu? Alguns têm limitações de movimentos, só tem movimentos específicos para alguns avançados, entendeu? Com relação a isso. Mais ou menos isso daí, mas não tem limitação, qualquer pessoa pode participar, é inclusivo. Em geral, muito treinamento e foco para participar. Também, muita dedicação, muito foco, porque tem provas que são de condicionamento, outras que são de levantamento de peso, ginástico, envolve várias características de um atleta. E depois da competição ou no intervalo das participações, é importante cuidar da sua saúde para dar sempre o seu melhor.
Realmente uma competição maravilhosa, com muita saúde, muitas questões de saúde envolvidas e até me chamaram para praticar o CrossFit, viu? Mas dessa vez eu neguei, falei que fica para uma próxima, eu vou ficar aqui por enquanto atrás das câmeras mesmo. E falando sobre saúde, sobre prática de exercício, tá na hora do nosso quadro Mais Ação. Vamos conferir. Olá Bia, aqui é Marcelo Canuni do CT Horizon Box e hoje vamos passar alguns abdominais que a gente pode fazer em casa, tá legal? Vamos lá. Ó, primeiro a gente vai deitar no chão, subir aqui os joelhos, ó, deixar aqui isso alto, subir a parte de cima do tronco, certo? Bem básico, tá? Vamos fazer 3 séries de 10 repetições, já é o suficiente já pra gente dar um treinozinho no dia. Ó, para dificultar mais um pouco, vamos fazer a parte infra do abdômen. Vai lá, perna reta, mão embaixo do quadril. Vai subir os pés, ó. Pé 90 graus, voltou sem encostar no chão, subiu, tá? 3 séries de 10 para qualquer um exercício que eu vou passar é o ideal. Vai lá. Para dificultar um pouquinho, vai lá, o cirap. Cirap, perna junta. Vai subir o tronco o máximo que der e vai deitar todo, tá? Outra variação que a gente pode fazer é o abdominal remador. Vai lá, estende o corpo todo, vai sentar, tá? Deitou todo, isso. E um mais difícil, perna para cima, 90 graus, e a gente vai tentar pegar na pontinha do pé. É obrigado a pegar? Não, mas tentar a gente consegue, tá? Mas até a próxima. E se você quer aparecer aqui na telinha do Canal 10 no próximo programa, manda o seu vídeo praticando exercício, com seus amigos, sozinho, o que você gosta de fazer. Ou se esforçando para ter hábitos alimentares mais saudáveis. Uma comida que você aprendeu, seja vegana, vegetariana ou só mais saudável mesmo. Envia para esse número que está passando aqui na tela, o 849-9680-0561, que no próximo programa a gente se encontra aqui. Agora nós vamos para a nossa parte da entrevistada. A psicóloga Lígia Souza vai tirar todas as dúvidas sobre o Setembro Amarelo e vamos falar muito sobre a valorização da vida, a prevenção ao suicídio e sobre conscientização. Vamos dar uma olhada nessa entrevista que está com muita informação muito importante. A nossa convidada de hoje para tirar todas as dúvidas sobre o Setembro Amarelo é a psicóloga Lígia Souza. Lígia, muito obrigada por ter aceitado nosso convite e seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês por darem pauta a um tema tão importante. É um prazer estar aqui. Quando eu pensei em começar setembro, eu pensei logo em Setembro Amarelo, porque geralmente a campanha tem muitos eventos, a gente fala muito, não é? Mas sempre vem o tema suicídio. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o Setembro Amarelo, como é que as pessoas podem participar da campanha, além desse tema, por favor. Sim, a campanha do Setembro Amarelo, ela visa a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. Com isso a gente começa ampliando e falando que essa conversa também é para você. Se porventura você não se identifica com o contexto de adoecimento mental em específico, né, com a correlação que existe entre os transtornos mentais, a exemplo do transtorno depressivo, e mais especificamente com os quadros, né, que envolvem ideação e tentativa de suicídio, mas você pode estar inserido na perspectiva da valorização da vida, que implica o autoconhecimento, o autocuidado e os desafios emocionais que todos nós enfrentamos, cada um ao seu modo. Então, para algumas pessoas, nós trabalhamos na perspectiva do tratamento psicológico, frente a alguns sintomas, frente a alguns contextos de adoecimento, e para todas as pessoas, a perspectiva do autoconhecimento. Que tema bonito, né? E às vezes a gente nem sabe que tem toda essa parte da valorização da vida. Lígia, falando um pouquinho sobre as doenças, sobre os transtornos, ou quando a gente acaba não se sentindo bem com a gente mesmo. Existe todo um preconceito, às vezes, ao redor de procurar um psicólogo, de procurar uma ajuda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você encontra muito esse preconceito dentro do seu consultório, com as pessoas que você atende? Sim, temos melhorado bastante. Na medida em que o conhecimento vai chegando, os mitos e os tabus vão diminuindo. Então, com a própria chegada do curso de psicologia em Mossoró e em outras cidades de interior, já tem outras pessoas, né, tendo acesso a esse conhecimento, conversando sobre isso em casa, na escola, no trabalho. Então, é um preconceito que é social, que é geracional, mas que depende de nós, né, para minimizarmos.
Então, contamos com as mídias, contamos com todas as iniciativas públicas e privadas para que este tema possa vir à tona. Antes nós tínhamos bem mais dificuldade, né, de encontrar essas pautas, de adentrar em escolas para fazer essas campanhas, por exemplo. Hoje não, hoje já há uma abertura maior. Temos muito a avançar? Temos, mas penso que é uma construção social e histórica também. Geralmente o pessoal sempre procura cuidar da saúde física. Eu falo assim, tô sentindo uma palpitação, vou no cardiologista, tô com o dente doendo, vou no dentista. Mas quando é que a gente pensa, nossa, eu preciso procurar ajuda, eu preciso ir a um psicólogo, eu não posso ficar assim? Existe um tempo para a pessoa perceber, ou como é que a gente pode perceber e realmente procurar uma ajuda? Na verdade, nós tentamos mudar a perspectiva da saúde, né, no próprio conceito da OMS enquanto um bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Então a gente sai do reducionismo apenas da saúde física, né? De eu ser acometido de uma gripe, de eu estar com uma perna quebrada, que olharia apenas para esse corpo, para essa fisiologia, vamos dizer assim. Quando a gente amplia essa concepção de bem-estar também para as questões psicológicas, sociais e espirituais, nós adotamos uma visão de homem integral. Então, o que são os sintomas psicológicos? São formas do nosso corpo falar com a gente. A tristeza, a ansiedade, o estresse, o cansaço, são formas do nosso corpo dizer, ei, dessa forma não estou funcionando bem. Está cansativo, está pesado para mim. Existem sentimentos aqui que eu não estou lidando bem. Existem desafios que você coloca aqui para dentro, silencia, mas não estão digeridos. Então, o que esse corpo faz? Se ele não encontra uma válvula de escape saudável, por meio da fala, por meio da escrita, por meio de expressões artísticas, existem muitas estratégias de expressões e de válvulas de escape, que envolve fortalecimento espiritual e dentro do que faz sentido para cada sujeito. Mas se esse corpo não encontra uma válvula de escape saudável, ele vai encontrar uma forma sintomática de te avisar, de te pedir ajuda. Então, na medida em que nós não ouvimos ou vamos colocando para debaixo do tapete ou até não conhecemos mesmo esse corpo, ele passa a se comunicar conosco por meio do adoecimento. Então, todos nós temos desafios, dias bons e dias ruins, problemas, preocupações, questões familiares, de trabalho, financeira, cada um com as suas preocupações. Mas quando você perceber que esse corpo já está se comunicando com você por meio de sintomas, seja relacionado ao seu sono, seja relacionado à sua alimentação. Tem pessoas que comem demais, tem pessoas que não comem, outras que dormem demais, outras que não dormem, né? Tem pessoas que começam a projetar ansiedades vinculadas a algum tipo de compulsão. Então você vê ali um desequilíbrio, um exagero, seja relacionado à comida, às compras, ao álcool, ao sexo, à academia, vida fitness. Não é exatamente o objeto, mas a forma desequilibrada, desordenada com a qual nós lidamos com as coisas e com as relações. Então isso mostra que o seu corpo sim, está somatizando, está tendo sintomas para se comunicar com você e te pedir ajuda, te pedir que olhe para ele com mais cuidado e com mais gentileza. Então aí nesse momento seria da gente procurar uma ajuda, da gente ir à psicóloga. Como é que a gente pode fazer esse acesso? A gente pode ir diretamente? A gente precisa de um encaminhamento? Como é que funciona? A psicologia ela é um serviço independente, você pode sim buscá-lo diretamente. Existem alguns convênios, alguns planos de saúde que nos colocam algumas burocracias específicas dos sistemas particulares. Então, você vê qual é a burocracia do seu plano. Tem uns que pedem um encaminhamento médico, tem outros que pedem para passar por tal setor, administrativamente falando, para pedir ali uma autorização, né, da consulta. Mas como profissional, você pode buscar diretamente. Se você tem, por exemplo, o sistema público, nós temos, por exemplo, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um equipamento de portas abertas, que você pode ir diretamente buscar suporte, tanto com o médico psiquiatra quanto com o profissional da psicologia. Normalmente esses acompanhamentos eles vêm, né, juntos quando nós tratamos de adoecimento, tá? E aí quando você pergunta quando procurar, o ideal é que nós trabalhemos a prevenção, né? Mas como nós não temos muito uma cultura de prevenção, né? Não só na psicologia isso, de uma forma geral, a gente, né, não faz os exames com o dentista, por exemplo, de 6 em 6 meses, mas quando você está com a dor de dente, você vai lá.
né? No instante lembra dele. Então, nós tentamos trabalhar essa cultura da prevenção para que as pessoas não busquem apenas quando estão já em um grau de urgência, né? Em um grau de urgência. E quando a gente fala de urgência, a gente fala do fenômeno do suicídio como uma crescente. Então, nós temos hoje, por exemplo, numa perspectiva estatística, no Brasil, um suicídio a cada 45 minutos. Né? E esse número é um número subnotificado. O que é isso? É um número distante da realidade que realmente temos, porque muitos casos de suicídio não são notificados como tal. Então, nós não temos acesso à dimensão deste número em sua realidade, mas essa subnotificação de um suicídio a cada 45 minutos já nos mostra o quanto que é alarmante. E aí, tanto existem muitas pessoas que não têm acesso, de fato, aos cuidados em saúde mental, que são ciências relativamente novas, são serviços relativamente novos, quanto também existem pessoas que até têm, mas têm as resistências, né, as dificuldades de dizer eu quero, eu preciso de ajuda. Então ainda tem muitas pessoas que só nos procuram quando já estão muito adoecidos, muito deprimidos ou com outros transtornos mentais, a exemplo do transtorno bipolar, do transtorno de personalidade borderline, já muito com sintomas muito aflorados, né? E aí nós temos um tempo maior, né, de elaboração, de compreensão, de orientação familiar, muitas vezes em conjunto com o médico psiquiatra que faz o manejo medicamentoso para poder voltar a estabilizar esse sujeito e dar a ele autonomia, saúde e bem-estar como um todo. E vai chegar essa saúde e esse bem-estar, mas o importante é procurar, né, como você falou antes, e se não antes, mas procurar ajuda, você reconhecer quando você não está bem, que você precisa de um socorro, precisa de ajuda de fora, né, Lígia? Eu queria falar também um pouquinho sobre a questão das idades. Geralmente a gente pensa que é só adulto, que criança não tem, ou é frescura de criança. Queria falar um pouquinho sobre como todo mundo pode buscar ajuda, independente de você estar na escola, você estar trabalhando, você ser um idoso. Comenta pra gente, por favor. Sim, na perspectiva da prevenção ao suicídio, historicamente sempre houve uma preocupação maior com a terceira idade, com o público idoso, tendo em vista outros adoecimentos já correlacionados, doenças crônicas e até o contexto da morte ser sentida como próxima. Então, idosos que vivenciavam doenças já terminais ou doenças com muitas dores ou até outros contextos de lutos, né? Tendo perdido já o seu parceiro, a sua parceira, contextos de solidão, de desamparo, de abandono social. Então, o suicídio sempre foi mais próximo desta realidade da terceira idade. Como um fenômeno mais contemporâneo, nós temos uma preocupação maior hoje com a juventude. Então isso tem crescido bastante, né? Não só o suicídio, como as mortes violentas como um todo. Suicídio, homicídio, acidentes de trânsito, que envolvem comportamentos de risco como um todo, né? Dirigir alcoolizado, né? E outras questões relacionadas a acesso a armas de fogo e outras formas que às vezes, né, junto com desequilíbrios emocionais, acabam colocando esse sujeito em ainda mais risco, né, de tentar o suicídio. Então, a juventude hoje para a gente é uma preocupação muito grande, mas nós alertamos que todas as pessoas, elas podem praticar e promover autoconhecimento. A infância com, né, a delicadeza que lhe cabe, e nós trabalhamos na perspectiva da ludoterapia, que é por meio da brincadeira, por meio da fantasia, a compreensão e a elaboração dos sofrimentos, porque a criança também sofre, mas ela elabora e se expressa de uma forma peculiar, específica, por meio do choro, da birra, né, da retração, da ansiedade, da somatização, as dores de barriga, né? Tudo isso são formas da criança estar ali expressando algum tipo de sofrimento. Então, a compreensão de cada etapa da vida, né, das mais variadas elaborações disso, que quando vamos crescendo, naturalmente aumentamos o nosso repertório comportamental e as nossas possibilidades de expressão, mas todas as faixas etárias, né, relacionais, casais, famílias, podem receber essa ajuda, se assim julgarem necessário. Exatamente, todo mundo pode procurar ajuda aí. Esse mês de setembro a gente fala sobre isso, mas é durante todo o ano, né? Lembrar que Setembro Amarelo, que o tema é durante todo o ano. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar, continuando o tema, mas eu quero falar sobre redes sociais. Então, espera aí que daqui a pouquinho a gente volta.
A Telecab tem mais conexão para toda a família, como TV mais internet a partir de R$ 89,90, planos de 750 MB, 500 MB, 300 MB e 150 MB. Navegue quando quiser, sem travar. Vem para a Telecab, é mais conexão para você. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do Estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias na Telecab Canal 10. Já estamos de volta. Como eu prometi para vocês, vamos continuar nossa conversa com a psicóloga Lígia Souza, agora falando um pouquinho sobre as redes sociais. Eu queria saber um pouquinho como é que as redes sociais têm esse poder de influenciar, ou como é que ela pode prejudicar, porque também pode ser de forma boa, mas como é que geralmente ela prejudica, principalmente os jovens, quando a gente fala de transtornos, quando a gente fala sobre o suicídio, tá até mais perto, né? O tema tá mais perto quando a gente tem as redes sociais e às vezes nem sabe que os filhos, que os sobrinhos estão usando ali. Sim, como você falou, existe uma perspectiva positiva muito grande, né? Nós divulgamos muitas informações, tem pessoas que, através de uma entrevista como essa, de cortes, né, do Instagram, que a gente vai colocando, se identifica e entende como procurar ajuda. Então, tomando essa fala em específico, antes de responder a sua pergunta, claro, existem alguns níveis, né, de alerta que nós chamamos a atenção para pedir ajuda. Então, quando você percebe alguém, por exemplo, com discursos como eu não aguento mais, seria melhor se eu não existisse, eu me sinto um peso para os outros. É claro que essas falas elas não vêm descontextualizadas. Quando você já percebe, por exemplo, algum contexto depressivo, associado às vezes a uma condição de desemprego ou de um uso excessivo já de álcool, de alguma outra substância. Então essas falas elas vêm em um contexto, né? Às vezes com algum gatilho, seja de um divórcio, seja de uma condição de desemprego, né? A depender do contexto de cada pessoa. Essas falas vêm com contextos, não é ouvir alguém ali e já ficar desesperado, não. Mas compreender que isso pode sim ser um sintoma de esgotamento emocional, né? A partir daí o suicídio pode começar a ser cogitado como uma possibilidade, né? Se eu não aguento mais, me sinto um peso, não vejo saída, o suicídio passa a ser cogitado como uma possibilidade. E um terceiro nível de alerta é quando esse sujeito em sofrimento tem acesso, né, a algum meio em que ele consiga visualizar cometendo ou tentando. Então, seja uma arma de fogo, seja alguma medicação, né, objetos cortantes, enfim, se a pessoa fica muito tempo vulnerável em um prédio muito alto, né, das mais variadas formas que se tem de tentar contra a própria vida. Então, todos esses alertas, né, já servem para as pessoas que nos assistem. Mas trazendo a questão da rede social, existe um aspecto comparativo que ele é muito prejudicial. Porque nesta percepção de uma ditadura da felicidade, em que as pessoas costumam publicar e expor apenas coisas felizes, né, momentos ali bem-sucedidos, conquistas. Então é como se nós olhássemos para a vida do outro apenas a partir deste recorte de felicidade que ele escolhe nos mostrar e olhasse para a nossa vida e visse tudo, né? As coisas boas e também os desafios. Então passa a ser uma comparação injusta. Você olha o cenário recortado de felicidade que o outro te mostra e você olha para você e vê tudo que envolve, né, a vida de um ser humano, com questões familiares, com questões de saúde, de relacionamento, e aí você passa naturalmente a consumir aquilo todos os dias e a posicionar-se como inferior, como incapaz.
E aí este sentimento vai trazendo sensações de desvalia, de incapacidade, de desvalorização mesmo do seu conhecimento, do seu potencial, das possibilidades que você tem para explorar. Então, nesse aspecto pode contribuir sim, né, com distorção de autoimagem, com baixa autoestima, baixa autoconfiança, e aí vai trazendo outros sofrimentos correlacionados. Geralmente, Lígia, eu costumo comentar aqui no programa que a maioria dos temas, se não todos que nós trazemos aqui, eles poderiam ser melhorados quando a gente tem uma saúde melhor. Quando a gente come bem, quando a gente pratica atividade física. E você estava até falando sobre outras formas, né, de se expressar como a arte no primeiro bloco. Isso. Você fala um pouquinho pra gente sobre? Isso. Quando nós lidamos com um transtorno mental, alguém que padece de um adoecimento mental, a nossa recomendação é sim o acompanhamento com o psicólogo e com, normalmente, o médico psiquiatra que nos auxilia no manejo medicamentoso. Transtorno mental. Mas na perspectiva do autoconhecimento existem infinitas possibilidades, né, de expressão, de promoção de saúde. Em ambientes coletivos isso normalmente é muito potencializado, então frequentar ambientes em que você se sinta bem, acolhido, respeitado, aceito, seja em coisas esportivas, né, pessoas que frequentam ali aula de dança, um basquete, né, na perspectiva da juventude isso vem para somar muito, ou então em outras perspectivas como ambientes religiosos que você se identifica, né, tem idosos, por exemplo, que se arrumam inteira no dia de domingo para ir até uma missa, um culto, uma casa espírita, que é ali o seu ambiente de coletividade, né, então tudo que vem para somar, que você se sinta bem, que você se sinta respeitado e que você consiga se expressar, consiga ser você mesmo, né? Pela arte nós fazemos isso muitas vezes, né? Quando escrevemos, quando ouvimos, quando cantamos algo com quem nos identificamos. Então, as perspectivas do autoconhecimento, elas são múltiplas, elas são plurais, mas quando lidamos com adoecimento, aí sim devemos recorrer à ciência, a psicologia e a psiquiatria como principais caminhos, né, que podem auxiliar de forma segura. Porque hoje em dia tem muita pseudociência também, né? Aí nas redes sociais você vai encontrar, te prometo isso, te prometo aquilo, né? Essas soluções mágicas, essas pílulas da felicidade, a partir de pessoas que não têm um embasamento científico, porque dentro da ciência nós não fazemos mágica. Nós fazemos processos, né, convidando o sujeito a assumir essa autonomia, a assumir as suas responsabilidades pelos seus processos e não vindo de fora para dentro, né, os passos aí para a felicidade que todo mundo busca. Com toda certeza, é sempre um processo, né? Muito trabalho, muito autoconhecimento e um processo da gente ser paciente com a gente e com o outro sempre. Eu queria falar também um pouquinho sobre... Vamos para uma parte mais extrema, digamos assim. Quando a pessoa não se sente bem, quando ela começa a ter pensamentos ruins, como você falou um pouquinho antes, e ela está vulnerável, ela se encontra, por exemplo, trabalhando em um prédio muito alto, essa parte da tentativa de suicídio se encontra mais fácil na vida dela, né? Ela tem esse acesso. A quem ela poderia recorrer no momento? Se eu não posso ligar para o meu pai. Então existe uma pessoa, um número que a gente possa ligar quando a gente estiver se sentindo dessa forma, num ato extremo? Sim, em um contexto de desespero, né, existe o Centro de Valorização da Vida. O número é 188, gratuito. Funciona todos os dias, de domingo a domingo, 24 horas. Né? Então, tem sido um grande aliado, um grande suporte para esses contextos da necessidade de uma escuta, de um acolhimento, né? Não é um atendimento psicológico, mas é um momento ali de você desabafar, ser ouvido, ser acolhido. Então, o Centro de Valorização da Vida, ele entra muito como este suporte. Em cidades, por exemplo, que não tem psicólogos, né, que ainda não chegaram equipamentos desta ordem, profissionais desta formação, nos ajuda muito. Mas, se você tem acesso a alguém que você considera uma rede de apoio, seja um amigo, seja um vizinho, seja um líder religioso, seja alguém que você, né, se sente acolhido, a nossa recomendação é que você não fique sozinho, é que você busque estabelecer algum contato, que você busque ter ali algum tipo de expressão, porque o isolamento neste momento ele passa a ser um fator de risco ainda maior. E tomar essa decisão de se machucar ou automutilação não é resolver os problemas, né, Lígia? Sim, na verdade, todos os comportamentos que vão contra o instinto de preservação da vida,
eles nos indicam algum tipo de sofrimento ou de adoecimento, porque nós temos um instinto de preservação da vida, da vida e do corpo. Então, se a gente vê, por exemplo, uma fogueira e está passando por ela, qual é o nosso instinto? É retirar a mão, né, para não machucar. Então, essa preservação, ela é até reflexiva, né? Quando você escolhe deixar a mão lá e se queima e se machuca conscientemente, voluntariamente, isso implica, né, que há aí um rompimento no teu instinto de preservação da tua vida. Então, é sim um indicativo, né, de que a gente precisa cuidar de quem é o maior responsável por cuidar deste corpo. Porque muitas vezes nós não temos controle sobre uma ameaça externa, né? Alguém que vem e nos bate, alguém que vem e nos machuca, mas nós precisamos cuidar para que nós não sejamos esse agente de violência. Pra gente encerrar o nosso programa, muita informação maravilhosa. 188 eu já tinha ouvido falar, para o pessoal aí de casa que não tem esse acesso, já anota aí. Para você, não é para você, é para um colega, é para alguém que você conhece. A gente sempre conhece alguém que está precisando dessa ajuda. Pelo menos atualmente a gente está num mundo que a gente sempre conhece alguém que está precisando de ajuda. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância das campanhas do Setembro Amarelo, só para a gente se conscientizar mais uma vez, para a gente dar tchau, por favor. Sim, essas campanhas elas têm um caráter educativo, informativo. Isso, inclusive, é uma desconstrução que nós fazemos até com a mídia, né? Não pode noticiar que é suicídio. Na verdade, devemos noticiar, até para ter compreensão do quanto que esse fenômeno está presente. O que nós não aconselhamos enquanto profissionais de saúde mental? Especificar os meios, romantizar, expor a vítima, expor exatamente as metodologias que foram utilizadas para não gerar ali, às vezes, né, telas mentais, referências, exemplos para alguém que está em uma situação de sofrimento. Mas falar que foi suicídio é até uma responsabilidade social, né, para a gente entender qual é o público que está mais vulnerável, onde é que isso tem acontecido e, identificando esses grupos de risco, poder intervir, né? Então as campanhas ela têm um caráter educativo, informativo, né? Falar quais são os sintomas, onde procurar ajuda, e quanto mais informação, mais prevenção fazemos, porque o fenômeno ele está acontecendo. É como quando a gente fala sobre o uso de substâncias ilícitas, é quando a gente fala de aborto, os fenômenos eles acontecem. Quanto mais informação nós tivermos, mais pernas e braços nós temos para acolher, cuidar, prevenir que coisas piores aconteçam. Com toda certeza. Pessoal, o nosso programa, a nossa entrevista com a Lígia tá ficando por aqui, mas eu quero lembrar você que o Setembro Amarelo tá só começando. Então dá uma olhadinha na sua cidade, que eu tenho certeza que tem uma programação enorme para você participar, para você ir com um amigo, ir com a sua mãe, quem estiver precisando, e você também para conhecer, como a gente falou, da valorização da nossa vida. Então dá uma pesquisada, que eu tenho certeza que está só começando e tem muita programação aí para você participar. E Lígia, muito obrigada por ter aceitado, por ser a nossa convidada nesse programa com um tema tão maravilhoso que eu particularmente adoro e tão especial. É um prazer. Eu reforço que todos nós, seres humanos, somos passíveis de sofrimento e de adoecimento. Então, cuidemos da vida. Você gostou da entrevista? Tenho certeza que você aí aprendeu muito. A gente deixou alguns números aqui que a gente falou durante a entrevista, tem 188, para caso você precise de ajuda. Lembrar sempre que você não está sozinho e que fazer algo contra você não é a saída. Então procura uma rede de apoio, procura ajuda, que eu tenho certeza que aos poucos, tendo paciência com o nosso processo, nós vamos conseguir melhorar e sair dessa situação que a gente se encontra, tá bom? Agora vamos conferir o último material do nosso programa. Dessa vez nós fomos até o Parque Municipal, que fica aqui em Mossoró, que é aberto para toda a população. Inclusive, algumas escolas da zona rural aqui de Mossoró fazem agendamento para levar suas crianças para participarem, para aprenderem biologia e ciência de uma forma diferente. A gente foi até o parque, conversou com as crianças que estavam muito animadas, brincando e aprendendo, fazendo trilha, com a diretora do parque e também com especialistas que levaram as crianças. Vamos conferir esse material que tá bom demais. O Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira recebe escolas da zona rural frequentemente. As crianças se divertem e aprendem juntas. Essas crianças são crianças da zona rural. Elas vieram ao parque para conhecer, né, toda a nossa biodiversidade e também participar aqui de várias atividades que nós fizemos especialmente para elas. As crianças da zona rural, elas estão sempre no nosso parque, mensalmente, às vezes até mais vezes, né? Que essas crianças sempre venham aqui
para passear, né, para se divertir, né, e aprender muito sobre o nosso parque. Nós somos um núcleo de educação rural. A gente veio da zona rural, são 2 sítios, sítio Camurupim e assentamento Lorena, e temos o sítio Chafariz também, que fica próximo ao Panema. Trilhas, brincadeiras e projetos são realizados em parceria com o parque. Hoje a gente tem aqui em média 50 a 55 crianças, né? O núcleo tem mais, mas infelizmente nem todos puderam estar presentes nessa atividade. Essa aula de campo, né, porque não é só uma atividade de lazer, é uma aula de campo, ela está dentro de um projeto do meio ambiente que foi desenvolvido dentro de todas as escolas do núcleo. Porque o núcleo de zona rural ele não é composto de uma escola só, são várias escolas. E aí a gente trabalha no segundo bimestre agora um projeto sobre o meio ambiente. E a gente vai fazer a culminância, né, o encerramento desse projeto aqui no parque. Né? Então, assim, além deles serem crianças de zona rural, né, e ter esse momento com a estrutura mais organizada do parque municipal, né, ter acesso a esse tipo de atividade, de ambiente, de conhecer essas experiências, enriquece muito, tanto no projeto quanto para a vida pessoal deles, né, uma oportunidade deles conhecerem novos espaços. Costumamos fazer aqui atividades de trilhas ecológicas, oficinas de pinturas, né, de brinquedos recicláveis, então uma série de atividades sempre nós estamos fazendo aqui com essas crianças. Essas crianças estão aqui de rotina, né? Elas sempre estão aqui durante o mês, elas sempre vêm com suas professoras e aqui nós estamos desenvolvendo essas atividades com elas. As crianças adoram e aproveitam as atividades ao ar livre para interagirem e aprenderem juntos. Gente, vocês vieram de longe para brincar aqui no parque? Sim. E o que é que vocês gostam de fazer? Brincar. Qual o brinquedo preferido? Aquela gangorra. Gangorra também. Ana, de onde é que você veio brincar aqui no parque? Eu gosto de brincar com os brinquedos, com meus colegas. Gostei muito daqui. Lembrando, como eu falei, que o Parque Municipal é aberto. Então, se você tem interesse, se você quer aproveitar, se a sua escola não está indo, dá para você ir com suas crianças, dá para você ir com sua namorada, com seu namorado e aproveitar muito. E tá chegando ao fim mais um programa Viva Bem. Eu quero agradecer imensamente a você em casa que ficou acompanhando com a gente, que abriu as portas da sua casa. Espero que você tenha aproveitado e aprendido também, porque aqui desse lado a gente tá sempre aprendendo. Todo o programa eu saio com novas informações e um novo tema, né, que sempre é muito importante sobre a nossa saúde. Eu quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou e no próximo fim de semana, você já sabe, a gente tem o nosso encontro marcado aqui com outro tema muito importante também. Um excelente fim de semana para você em casa e a gente se encontra, pessoal. Um abraço muito grande, um beijo e até o próximo fim de semana. Tchau, tchau! Que essa canção fale profundamente ao seu coração. A solidão insiste em te calar, te prende, te oprime num mundinho particular, cheio de justiça própria e condenação. Você em sua mente na maior discussão, tentando encontrar uma solução pra não acabar com tudo. Mas calma, segura firme a minha mão. Eu sou sua paz, sua construção. Eu sou a sua justiça, a solução em vida. Pra que tentar tirar a sua vida, se eu me entreguei pra salvar a sua vida? Viver é a melhor opção. Deixa eu preencher esse vazio bem aí, dentro do seu coração, dentro do seu coração. A solidão insiste em te calar, te prende
talvez te oprime num mundinho particular, cheio de justiça própria e condenação. Você e sua mente na maior discussão, tentando encontrar uma solução pra não acabar com tudo. Mas calma, segura firme a minha mão. Eu sou tua paz, tua construção. Eu sou a tua justiça, tua melhor saída. Pra que tentar tirar a sua vida, se eu me entreguei pra salvar a sua vida? Viver é a melhor opção. Deixa eu preencher esse vazio bem aí, dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Deixa Deus mudar você. Dentro do seu coração. Viver é a melhor opção. Ele é assim. É verdade. Socorro bem presente no dia da angústia.